Então é a história de um sábio chamado Astavakra, tá? Asta significa 8, Vakra, nós. Então ele tinha 8 deformidades no corpo, ele era torto, né? E a historinha é muito bonitinha, porque na verdade, na Índia, quando você está grávida, você tem uma tradição que o marido lê os Vedas, né? Tipo a Bíblia deles, lá, para a criança que está na barriga, para ela crescer já espiritualizada, né? E mesmo que a mulher não entenda o que está sendo dito, mesmo que o bebê também não entenda, são mantras, né? Em sânscrito, outro idioma. Então, mesmo que isso não seja passado pela compreensão da mente, o coração sente a vibração ali, né? E a criança já nasce meio que espiritualizada. Aí, o pai de Astavakra estava lendo para a barriga da mãe os Vedas. E ele ouve, de dentro da barriga da mãe, o bebê falando: não, você está errado. Isso aí você interpretou errado. Aí, normalmente, a criança cresce, com 18 anos ela começa a negar o pai, né? A falar, não, discordar das coisas. Esse menor já na barriga da mãe já estava discordando. Aí o pai fica muito bravo. Pô, já está me negando? Imagina quando sair da barriga, né? Ele vai xinga o menino e amaldiçoa ele. Aí ele nasce torto, com 8 nós no corpo, né? Então, quando ele faz 8 anos de idade, o pai dele leva para o trabalho, né? E o trabalho do pai era nada mais, nada menos do que conselheiro do rei. O cara trabalhava no palácio. Ele era um grande sábio e o rei procurava conhecimento. Então ele tinha um conselho de um monte de sábios trabalhando para ele. Esse rei se chamava Janaka. Então Janaka, ele era um rei que procurava espiritualidade. Ele queria saber da verdade espiritual, sobre o que é ele, o que é a sua própria essência, o que é Deus. Ele queria realizar Deus. Então, Astavakra no palácio, no meio de um monte de sábio, um monte de homem barbudo, né? Ele chega para o rei e fala assim: ó rei Janaka, nenhum desses homens aí que está aqui dentro vai te entregar a verdade e o que você procura. E o pai não sabia onde se esconder, né? Tipo, já pensa, putz, desde pequeno esse menino já fala besteira. Aí teve um episódio, quando ele fez 12 anos, ele entra no meio da floresta. Astavakra renuncia à família e fica lá praticando yoga, né? No meio da floresta sozinho. E o rei Janaka sai para caçar com seus soldados de cavalo. E no meio da caça, aquela loucura, né? Ele se perde da equipe dele de soldados. E ele no meio da floresta, naquela época, quando você se perde, não tem GPS, né? São dias para você conseguir se encontrar, né? E não tem comida assim tão fácil, então bate o desespero. Mas ele dá uma voltinha na floresta e encontra lá Astavakra, tranquilão, praticando yoga. Ô menino, o que você está fazendo aqui? Última vez que eu te vi, você era novinho, você estava lá no palácio, falando que eu não ia encontrar a verdade. Aí ele fala: pois é, né, rei? E agora o senhor está perdido. Sim, eu estou perdido. Então, você quer encontrar o caminho para casa? Eu posso te dar as informações que você quer para voltar para o palácio. Ou você quer encontrar o caminho para a verdade? Se você fica aqui comigo, eu te mostro o caminho para a verdade e para Deus. Se você voltar para o palácio, está tudo certo também. Aí ele fala: não, esquece o palácio. Quero ficar aqui contigo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, desce desse cavalo. Estava em cima de um cavalo. Aí ele tira o pé do estribo, né? Tira o pé lá da sela. E quando ele está descendo com um pé na sela e o outro no ar, Astavakra fala: para aí. Segura aí, não mexe. E o rei, naquela posição super desconfortável,
todo se tremendo, provavelmente, ele realiza Deus, nessa posição super desconfortável. Então, essa é uma das primeiras histórias que a gente tem da yoga. Deve ter acontecido uns 8.000 anos atrás, que explica o que é Zen, né? O que é você estar numa posição extremamente desconfortável, super difícil, mas ali você encontra Deus também. Ali você encontra a sua segurança, sua estabilidade. Porque não importa o que está acontecendo lá fora, você pode estar com o pé pendurado no cavalo, o outro no ar. Se você foca aqui para dentro, foca na sua respiração, foca nessa vida que está batendo nesse coração, você consegue encontrar um pedacinho de Deus que está aqui dentro. Então, a gente faz posturas físicas aqui, né, parece contorcionismo. Algumas são super difíceis e desconfortáveis, outras são mais de boa, né? Mas em todas elas, a sua mente, você tem que estar observando a sua mente. Qual o estado mental que eu estou? Provavelmente, na minha aula, a maioria você vai estar assim, putz, essa não, não acredito, é mais uma. Ele conta devagar, a mente, ela... hoje foi tranquilo, sexta-feira, né? Mas o objetivo disso tudo aqui não é você, lógico, ter um corpo forte, flexível, sim, mas é muito mais o que está passando aqui dentro. Então, quando a Ashtavakra fala, desce do cavalo para o rei, o que ele está querendo dizer? Que a mente, ela é como se fosse um animal desembestado, que precisa ser domado. Igual um cavalo. Para você montar num cavalo, você tem que domar ele, né? Manter a rédea curta. Se você solta a rédea, ele vai para onde ele quiser. E na yoga a gente fala, a mente é um animal que precisa ser domado. Então, os exercícios que a gente faz aqui é um controle para você começar a direcionar sua mente para onde você quer que ela vá. Ela vai para o negativo, ela sempre vai, não adianta o que você fizer. Ela sempre vai para o negativo. Também vai para o positivo. Mas a gente, como praticante de yoga, começa a tirar pensamento negativo sobre outras pessoas, sobre nós mesmos. Sai, não quero nada negativo aqui dentro. Sai, não alimenta, porque senão cresce. Tá bom? Se você fica alimentando pensamentos negativos, isso vira bola de neve sobre você mesmo, sobre os outros, sobre o vizinho, sobre sei o quê. Então, um exercício que eu tento fazer é muito difícil, tá? Não estou falando aqui que, eu consegui. Não, é um exercício que eu tento fazer. Veio o pensamento negativo sobre meu pai, sai. Eu não quero pensar coisa ruim. Veio o pensamento negativo sobre meu vizinho, sai. Às vezes deixa um pouquinho, a gente quer. Mas depois você viu que é besteira, sai pra lá. Funciona. Você começa a enxergar as pessoas com outro olhar, com um olhar mais positivo. Porque todo mundo tem coisa boa para dar. O Buda, ele falava assim, a angústia, o sofrimento, são duas flechas. A primeira flecha é a vida que taca em você. A segunda é a gente mesmo, pegando essa flecha e enfiando mais. Então, a sua reação é a sua maior causa de sofrimento. Existem as coisas que vão fazer a gente sofrer, né? Tipo, doença, morte, velhice, tudo isso é difícil. Isso não tem como escapar. Todo mundo vai viver. Mas a nossa reação a tudo que se apresenta do mundo lá fora pode fazer crescer ou fazer diminuir. Então é a nossa atitude em relação às coisas negativas, atitude em relação às coisas difíceis, tá bom? E eu acho que é isso que a Ashtavakra estava tentando ensinar para o rei. Posição difícil, respira, fica, vai passar. E ali tenta encontrar Deus. Então tem uma frase que eu gosto muito, que fala que quem pratica yoga, a mente dessa pessoa é igual uma bússola, que a agulha sempre aponta para o norte. Sacode a bússola, mexe nela, faz o que for, a agulha sempre volta para o norte. A mente de um yogi, quem pratica yoga, ela sempre se volta para dentro, em busca de Deus. Ela está sempre procurando Deus.
Não importa o que acontecer, Deus, Deus, Deus. Então, isso se aplica a todas as religiões. Não é coisa da yoga. Não. Todas as religiões trabalham essa resiliência espiritual. Tá bom? Então, une a palma da mão em frente ao peito, galera. Faz os seus agradecimentos. Asatoma Satgamaya Tamasuma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya. Om Shanti 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 Harihi Om. Nos tire da mentira, nos leve para a verdade. Nos tire da escuridão, nos leve para a luz. Nos tire da morte, nos leve para a vida eterna. Om, paz, paz, paz. Desejo a vocês um ótimo fim de semana. Hari Om Tat Sat.